O MT Sesc TV está começando. E para você que perdeu o programa de ontem e não sabe da novidade, eu te conto. O Sesc Mato Grosso está na TBO. Isso mesmo. Aqui você vai ter acesso a uma programação diversa, com conteúdos sobre lazer, cultura, educação, saúde e muito entretenimento e informação. Mas antes de começar a nossa programação de hoje, eu tenho uma pergunta para você, aí de casa. Já está seguindo o Sesc Mato Grosso nas redes sociais? Ainda não? Então não perca mais tempo. É só procurar por @SescMT para ter acesso a um universo de possibilidades e viver experiências que fazem bem. Por falar em experiências que fazem bem, nossa equipe foi até o Pantanal Mato Grossense para preparar um conteúdo muito especial que você vai conferir ao longo de toda essa semana. O assunto de hoje é Bioma Pantaneiro. Confira! No Pantanal não se pode passar régua, sobre muito quando chove. Régua é existidura de limites, e o Pantanal não tem limites. Aqui, bonito é desnecessário. Beleza e glória das coisas é o olho que põe. O Pantanal, ou Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo. Essa região possui cerca de 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Localizado no centro-oeste do Brasil, esse bioma pode ser encontrado em 22 cidades brasileiras, nos estados do Mato Grosso, ao sul do estado, e Mato Grosso do Sul, na região noroeste. Sua área, que fica nos limites desses estados, fazem fronteira com o Paraguai e a Bolívia. No Brasil, a área pantaneira ocupa aproximadamente 2% do território do país. É o menor bioma brasileiro e apresenta uma interseção com outros biomas, como a Amazônia e o Cerrado. O Pantanal faz divisa com outros biomas brasileiros, né? Ele recebe influências do Chaco, da Amazônia e principalmente do Cerrado. Essa visão é muito marcada pelas espécies que ocorrem aqui. Como o Pantanal ele faz a divisa maior em seu território com o Cerrado, então a maior parte das espécies vegetais e animais que ocorrem aqui são do Cerrado. Essas influências de outros biomas, ela aparece em determinados pontos, dependendo também da altitude, né? Como não temos montanhas, as montanhas estão na borda, e é lá que nascem os rios. Então o Rio Cuiabá ele nasce aqui mesmo em Mato Grosso, entre Nobres e Rosário Oeste. E o Rio Cuiabá tem 820 quilômetros de extensão e vai desaguar no Rio Paraguai, lá na divisa, já no Mato Grosso do Sul. As águas do Rio Cuiabá são barrentas, assim, né, carregando bastante sedimento, com várias erosões naturais e causadas por ser humano também. Nos passeios que a gente faz aqui no Sesc, o Alvorecer, o Rio Piraí, o passeio no Rio Cuiabá, a Casa do Pantaneiro, o Coricho do Moquém, a RPPN, todos os passeios a gente navega no Rio Cuiabá, ainda com muita diversidade, com muitas espécies na margem, mostrando a mata ciliar. A diferença de relevo ela é muito pequena, né? É uma planície quase que totalmente plana, né? Isso impacta significativamente na velocidade com que a água percorre o sistema, e isso é muito importante. É preciso que ela seja drenada bem devagar para que ela chegue nos pontos onde precisa chegar, né? Então, como eu disse, existem áreas que são mais alagadas, mais sujeitas à inundação, e outras áreas mais secas, né?
Por aqui, a paisagem muda nas duas estações bem definidas do ano, a seca e a chuvosa. O período de seca ou de inverno acontece entre os meses de abril a setembro. Nesse período, raramente chove e durante o dia pode fazer bastante calor, mas as noites são bem frescas. A partir de março, o nível das águas vai baixando e o Pantanal começa a secar. No ápice da seca, entre julho e setembro, a água fica restrita aos leitos dos rios ou aos banhados e lagoas, localizados em porções baixas da planície, em permanente comunicação com os rios ou com o lençol freático. As primeiras chuvas da estação caem sobre um solo seco e poroso e são facilmente absorvidas. Com o constante umedecimento da terra, a planície rapidamente se torna verde devido ao rebrotamento de inúmeras espécies resistentes à falta de água dos meses precedentes. E é quando o Pantanal úmido e quente transforma-se em um imenso alagado, onde os rios, banhados e lagoas se misturam e começa o período chuvoso. No Pantanal não existem nascentes. As nascentes dos rios que drenam a planície estão todas no Planalto. E a água que entra aqui vem do período das chuvas que cai na região das montanhas de borda e acabam por chegar aqui. Além desse fator, existe também a questão do solo, que é muito pouco drenado. Então toda a água que cai encharca o solo rapidamente, juntando-se a água que vem das montanhas com a água encharcada que permanece aqui no período da cheia, a gente observa o grande pulso e fluxo da inundação que ocorrem sazonalmente na região. O período das cheias no Pantanal acontece entre os meses de outubro a março. No verão pantaneiro, a vegetação muda segundo o tipo de solo e de inundação, predominando espécies de cerrado nas terras arenosas, conhecido como Pantanal Alto, e gramíneas nas terras argilosas do Pantanal Baixo. Com as cheias, durante a época das chuvas, as depressões e planícies são inundadas, formando extensos lagos reconhecidos como baías. Este fenômeno natural é de extrema importância, pois com a subida das águas, volumosa quantidade de matéria orgânica é carregada pela correnteza a grandes distâncias. Em função desta dinâmica hídrica, relevos similares a formas de uma concha e suas características geológicas, é possível encontrar paisagens do Pantanal que ficam permanentemente alagadas, que são inundadas na época das chuvas e as que permanecem livres de enchentes. Falando um pouco da cheia do Rio Cuiabá, que o normal dela seria em janeiro, final de janeiro, fevereiro, março, até abril, ainda um pouco com água. Já tem 2 anos que a cheia não acontece, no nível normal que a gente está acostumado. Aqui, um exemplo é a casa do Seu Dito, a casa do Pantaneiro. A casa do Seu Dito, que ano passado também sofreu muito com fogo e tal, mas na época da cheia, essa parte aqui é um lugar comum, que a gente ia ver com muita água. Nossas embarcações conseguem atravessar aqui, naquela lateral ali, e chegar até próximo da casa dele. Isso não acontece há 2 anos, não está tendo essa cheia. O comum, o natural ainda não está acontecendo. Se continuar do jeito que está, provavelmente o incêndio de novo, Agora nós estamos chegando próximo de agosto, tá? Pouquíssimas chuvas, Não teve a cheia de novo. A matéria orgânica vai se acumulando e pode acontecer queimada de novo, próximo aqui na casa do Seu Dito, como aconteceu ano passado. Com o relevo plano, áreas alagadas são comuns no Pantanal. Dos planaltos ao redor, o mais famoso é o maciço Urucum, no Mato Grosso do Sul, com um pico culminante de 1.065 metros de altitude. Nessa unidade de relevo,
encontramos uma das maiores reservas de manganês do Brasil, mineral bastante utilizado em indústrias siderúrgicas. Em relação ao clima, o Pantanal é predominantemente tropical continental, marcado pelas altas temperaturas e grande índice pluviométrico, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Na época das chuvas, ou seja, no verão, o Pantanal fica praticamente intransitável por terra, enquanto no período da seca, no inverno, os rios secam e sobra o barro, daí o seu nome, Pantanal. Assim, o solo que se forma é utilizado como áreas de pastagens para o gado. A vegetação pantaneira, dependendo da altitude, envolve as gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. Já deu para perceber que a riqueza do Pantanal está em todas as suas dimensões, seja na fauna, na flora e nas histórias. Depois do intervalo, tem mais. Não saia daí! Estamos de volta e ao longo de toda essa semana, o Sesc Mato Grosso te leva para conhecer o Pantanal Mato Grossense. No programa de hoje já aprendemos bastante sobre o bioma da região e ouvi dizer que o Pantanal é o coração do mundo. Que história é essa, Franciele? Podemos dizer que o Pantanal é o coração do mundo, pois além de estar localizado no coração da América do Sul, recebeu da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Tudo isso, somado à relevância ambiental que este local possui, faz deste espaço um lugar muito importante para a saúde ambiental do mundo todo. Além disso, a própria bacia hidrográfica que este lugar sustenta e distribui se assemelham a certa medida às veias que vão bombear vida por onde o rio passar. Reino das Águas, maior área úmida continental do planeta. A água no Pantanal é um fator decisivo no equilíbrio da fauna e da flora. Durante as cheias que ocorrem no verão, estima-se que 180 milhões de litros d'água atinjam a planície do bioma. Toda essa água é acumulada na planície, formando as áreas inundadas, pântanos, brejos, lagoas e baías, que se interligam aos rios. O relevo contribui para essa ligação devido à sua baixa declividade. Dentre os inúmeros rios da região, podemos destacar o Rio Cuiabá, Rio Taquari, Rio Itiquira, Rio Aquidauana, São Lourenço, além do Rio Paraguai, um dos maiores da localidade. Bom, ainda a questão do rio, né, a importância dele aqui na região, para os ribeirinhos, né, o pessoal que tem o contato direto com o rio e necessita do rio, né, para tirar sua fonte de alimento, para tirar sua questão econômica, né, o recurso deles. Não acontecendo a cheia, né, claro que interfere também na questão dos peixes, né, onde ele consegue tirar o alimento, onde ele consegue pescar e vender esse peixe, né. O turismo também, de certa forma, vai ser interferido também, vai ter interferência. As baías, os corichos, onde ficam isolados e tem a interferência da cheia, entra a água na época da cheia, trocando, né, a alimentação, aumentando a questão dos peixes que a gente usa como isca, né? Então esse pessoal aqui, eles pegam isca. A questão do transporte, ele é um local onde tem muito lugar que não tem acesso, não tem estrada, então esse acesso acontece pelo rio, tá? Então os barcos, as canoas, é onde
pessoal consegue chegar até por algumas propriedades. E tem a questão do afeto, né? Eles nascem na margem, na barranqueira, próxima do rio. O ribeirinho mesmo, ele tem essa ligação. O rio faz parte da vida do ribeirinho. Meu nome é Benedito Ávila da Silva, pantaneiro. Nasci aqui no Pantanal, né? Esse é Benedito Ávila da Silva, apelido de Tuveiro. Para falar de Tuveiro é eu. Meu pai morava ali. Nós nascemos, somos 8. Aí, nós não nascemos na cidade, nascemos aqui no mato, né? Somos 8 pessoas, 8 mandados. E essa casa que está ali, como vocês estão vendo ali, essa casa aí eu que fiz. Aqui tem muito bicho. Capivara, anta, jaguatirica, queteada, tem muito. Você vê jacaré, ticuri, né? E daí aparece uma moça pintada, eu vou bem por aqui, eu fui bem, eu estava lá com o quatro aberto. Grandona, olhou para mim, opa, ai, da gente que eu quero bem. Trovão que trovete é longe. Poxa, dona Trovete, me deu saudade. Ô, rainha, ninguém lembra de meu nome, eu já fiquei por esquecido. Depois do caso passado me fez lembrar. Ai, da gente que eu quero bem. Ai, ai. A fauna presente no Pantanal é riquíssima e concentra quase todos os animais que vivem no Brasil. De acordo com a agência de notícias do IBGE, o Pantanal contém 132 espécies de mamíferos. Dentre eles temos a anta, a capivara, o veado, a onça-pintada e o morcego. Temos também 85 espécies de répteis, sendo os jacarés com a maior variedade. Mas por aqui também podemos encontrar as cobras, calangos e tartarugas. 463 espécies de aves, como tucano, arara, tuiuiu, carão, seriemas, papagaios, colhereiros, gaviões, carcarás e muito mais. 35 espécies de anfíbios, como a rã verde, além de 263 espécies de peixes, pacu, pintado, bagre, traíra, dourado e muito mais. Uma das espécies que tem muito aqui, é muito procurado, é o pintado, né? Então, é um bagre, né, que chega a mais de 80 quilos e mede, pode chegar até 1,80 m, tá? O tamanho dele. Os pescadores, né, tem muita procura desses peixes aqui, e os ribeirinhos também gostam muito, né, de se alimentar do pintado. É um peixe que não tem espinha, né, uma carne muito macia, né, e eles também, a pescaria para comércio, também eles gostam de vender. É um peixe que tem um valor muito grande agregado, né, então é muito importante essa espécie aqui na nossa região. A flora do Pantanal é constituída por plantas migradas do Cerrado e da Amazônia. Por exemplo, o camalote da meia-noite e a vitória régia. Entretanto, os arranjos das espécies são característicos da região. Como resultado, as paisagens e a vegetação são muito variadas. A vegetação do Pantanal é basicamente marcada pelas espécies que ocorrem no Cerrado do Brasil. Então nós temos jatobás, tarumãs, bocaiúvas, e o acuri, que é uma palmeira muito importante na região, que formam os palmares nativos dessas espécies com maior ocorrência aqui na região. Ela é considerada uma planta-chave porque muitas das espécies se alimentam dessa planta. Inclusive a arara azul, que é uma espécie-chave, uma espécie símbolo, que já esteve em vias de extinção, mas graças ao trabalho de abnegados e cientistas, principalmente também
na área da RPPN, conseguiram desenvolver técnicas que tiraram essa espécie desse status, né? A flora aquática do Pantanal é fundamental para a vida desse ecossistema. Plantas flutuantes como a aguapé e a salvínia são carregadas pelas águas dos rios e juntas formam verdadeiras ilhas verdes, que na região recebem o nome de camalotes. Essa vegetação aquática que é comum aqui na nossa região, tá? É o aguapé, tá? O nome aguapé, baronesa ou camalote é muito comum nas margens do rio, tá? São várias espécies, tá, pessoal? Onde tem o rio com correnteza, ele tem uma espécie que tem raiz e gruda no solo, não deixando a correnteza levar ele. Nos corichos e nas baías também tem muito aguapé, mas é uma outra espécie, que ele não desenvolve raiz profunda para segurar no solo, tá? Ele fica flutuando. E na época da cheia, né, a água levanta e roda, manda tudo para o rio Cuiabá. Ou seja, na época da cheia vai aumentar a quantidade de aguapé, né, dessas plantas aquáticas rodando, tá, no leito do rio. Mas é o ano todo ele continua, tá? Então, agora com bem menos frequência, nós estamos, né, na seca, bem menos frequência, mas sempre, tá? A gente vai ter plantas aquáticas, tá, rodando, tá, no rio Cuiabá e nos corichos. Tchau! Fica bom com Deus, boa viagem. Volta aqui de novo, estou no mesmo lugar. Uma paisagem que se molda às condições climáticas e que ano após ano enfrenta grandes desafios. A Isana Gaggio tem mais informações sobre como esse bioma sobrevive, resiste e se reinventa. Confira. O Pantanal, ele é a maior planície alagável do planeta e isso traz características únicas para esse bioma. Você tem os 3 períodos, a cheia, a vazante e nós temos a seca no Pantanal. Quando você vem aqui para o Pantanal no período da cheia, você parece que está num mar verde, porque você olha para baixo da água, tem plantas. E isso é muito importante, porque é nesse momento que os peixes vão estar fazendo a desova e esses alevinos eles vão para esses campos alagáveis e é lá que eles se desenvolvem para quando vier a vazante eles descerem junto com o curso da água, entrarem novamente para a calha do rio, para que no período da seca ele consiga ter força e tamanho suficiente para sobreviver e competir dentro daquele rio, dentro da calha daquele rio. Dentro desse período de cheia, nós temos também a disseminação de sementes de algumas espécies de planta que a gente consegue visualizar não só pela dispersão das águas, mas dos próprios peixinhos, porque os peixes eles se alimentam, eles engolem aquela sementinha e eles saem nadando pelos campos, pelos rios, pelos corichos e eles despejam, né? Eles defecam aquela sementinha que já passou por todo um processo de quebra de dormência que a gente fala, que é o momento que a plantinha ela consegue se desenvolver, então ela já sai preparada para germinar. Ela vai ser depositada naquela terrinha e na hora que as águas baixam, ela tem a oportunidade de se desenvolver. Na seca, nós também temos uma grande importância no processo reprodutivo das plantas. É a época de floração dos cambarás, dos ipês. E como que acontece isso? A planta ela fica super estressada. É como se ela pensasse, eu preciso garantir a perpetuação da minha espécie. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso reproduzir. Então eu tenho as minhas flores, aí os bichinhos, os insetos que são muito importantes, as aves vão lá, fazem a polinização dessas flores e esses pólens, essas sementes,
elas são dispersadas tanto pelos insetos, como por algumas espécies de aves que se alimentam de néctar, até mesmo pelo vento, né? Porque nessa época a gente também tem muito vento aqui no Pantanal, então ele acaba carreando, levando essas sementes e fazendo essa dispersão no ambiente. Existem também algumas árvores que elas produzem sementes aladas. São sementes que ela abre a frutinha, essas sementes ela tem, algumas são membranas, algumas parecem uma pluminha, como se fosse uma pluminha de um passarinho novo. E aí quando elas se abrem, o vento se encarrega de levar essas sementes para gerar novos indivíduos, novas plantinhas aqui no Pantanal. Eu gostaria de ressaltar que a educação, pessoal, educação ambiental é tudo. Todas as ações que nós tomamos dentro do bioma Pantanal, elas são envoltas nesse processo educacional. Aqui a gente tem uma vivência de Pantanal, de formas de respeito e formas de minimizar as ações que nós geramos dentro do ambiente. E a gente tenta levar isso para essa clientela de uma forma de que todos nós podemos ser agentes transformadores. E é a educação que vai fazer isso. Para além de um lugar de contemplação, o Pantanal é parte da nossa natureza. E preservá-lo tem a ver comigo, com você e todos que admiram e respeitam este lugar de fundamental importância para o mundo todo. O MT Sesc TV de hoje fica por aqui, mas a nossa programação não para nunca. Que tal acompanhar o Sesc nas redes sociais? Segue lá, @SescMT. E não deixe de conferir a reprise deste e de outros programas em nosso canal no YouTube. Se liga no endereço. Amanhã estamos de volta. Tchau!